ou no seu celular, no seu tablet, aonde você tiver oportunidade de estar com este exemplar, pare um pouco agora para que nós venhamos ler a poderosa palavra de Deus. Atos, capítulo 27, e o versículo 1 e o 2 que diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando por lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarcos, macedônio de Tessalônica. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amados ouvintes da palavra do Senhor, como sempre, nós sempre damos um tema às mensagens que são pregadas neste louvor e palavra, e eu queria pregar sobre o tema nesta manhã e queria a sua atenção. E eu queria pregar sobre um tema que é muito importante. Nada pode impedir a promessa de Deus. Nada pode impedir a promessa de Deus. Glória a Jesus. Nada pode impedir a promessa de Deus na tua vida. Meus irmãos, se tem algo que acontece na vida do ser humano, se tem algo que acontece nesta vida e que nós passamos e às vezes diariamente, são promessas. Promessas políticas, promessas financeiras, promessas de emprego, promessas de pessoas que até fazem juras de amor. São muitas promessas que ouvimos ao longo da nossa vida. E nós vamos perceber que muitas dessas promessas são feitas por pessoas mentirosas, por pessoas que nunca chegam a cumprir aquilo que elas falam. E no dia a dia nós vamos percebendo que dentre essas promessas, são pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus. Políticos que falam e não cumprem. Empresários que muitas das vezes prometem e não chegam a cumprir. Galanteadores que prometem amor eterno às suas donzelas e não cumprem. São muitas as pessoas que ouvimos falar de promessas e na verdade são pessoas mentirosas que não chegam sequer a começar o cumprimento daquilo que elas falam. E quando nós falamos de promessa, estamos falando de compromisso, de algo real, de certeza, da certeza do cumprimento daquilo que foi prometido, daquilo que foi escrito, daquilo que foi falado. Quando nós falamos de promessa, estamos falando de uma certeza que aquilo vai acontecer. E se tem alguém que pode falar, e nós podemos confirmar e ter a certeza que vai ser cumprido o que ele fala, é esse Deus Todo-Poderoso. Porque quando ele fala que vai fazer algo, ele cumpre. Quando ele diz que vai fazer algo na tua vida, ele tem a certeza, e nós temos a certeza que ele vai cumprir. Alguém pode até tentar. O diabo muitas das vezes se levanta para impedir aquilo que é a promessa de Deus. Mas o que eu quero dizer nesta manhã para vocês, debaixo do sangue de Jesus, pode o teu inimigo tentar impedir. O diabo pode se levantar de alguma forma para tentar impedir o processo da promessa que Deus te prometeu nesta vida. Mas pode levantar quem quer que seja. Deus vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele falou na tua vida. Porque Ele não é Deus de duas palavras. Porque Ele é Deus que cumpre promessa. Porque Ele é Deus que faz cumprir a sua palavra poderosa. E muitas das vezes as pessoas ficam se perguntando: por que você acredita neste Deus?
No livro de Números, no capítulo 23 e no versículo 19, a palavra de Deus nos dá uma exatidão, uma certeza de quem é este Deus. Quando a palavra de Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura ele diria e não faria, ou falaria e não cumpriria. Quando Deus fala, está falado, e o que Deus prometeu no teu coração vai acontecer. No livro de Josué você vai perceber, no capítulo 21 e no versículo 45, todos sabem aqui que Josué deu continuidade à promessa que Deus tinha ao povo de Israel, de ser levado para um lugar que emanava leite e mel. Vocês vão perceber que chegou o momento que Moisés é morto. As dificuldades, é certo, não acabariam naquele momento. Deus fala com Josué e diz: Josué, Moisés já é morto, e a partir deste momento é você quem vai dar continuidade ao processo da caminhada deste povo. Josué já tinha presenciado inúmeras dificuldades até aquele momento, e não parou por aí. Todos sabem que dificuldade no processo de uma promessa ela acontece. Acontece diversos problemas, acontece diversas dificuldades na nossa vida. Mas nesse capítulo você vai perceber que diante de muitas adversidades que chegou até aquele povo, sob a liderança de Josué, é comum as pessoas esfriarem e pensar que não vai conseguir. É comum diante da dificuldade você imaginar, não vai dar certo. Mas você serve a um Deus que cumpre com a sua promessa. E no capítulo 21, no versículo 45, a palavra de Deus vem até Josué e diz: palavra alguma falhou, todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo ele se fez cumprir, porque ele é Deus. Tudo que Deus falou ao teu coração vai ser cumprido, queira o diabo ou não. Aleluia! Talvez alguém já tenha dito para você, você vai ser um pregador nesta vida. Talvez alguém já tenha dito para você, você vai ser um ministrante da palavra, você vai ser um cantor abençoado, você vai andar por esse planeta, e as pessoas começam a chegar e te desanimar, te dizendo que você não vai conseguir, que você não vai ser nada, porque você é negro, porque você é pobre, mas a promessa de Deus ainda está de pé na tua vida. Oh, aleluia! Nada pode impedir a promessa de Deus quando você segue as instruções de Deus. Mas eu quero dizer que toda promessa tem um propósito. Toda promessa que Deus fala a alguém, promete a alguém, tem um propósito, porque não existe promessa sem propósito. Propósito é aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Propósito é aquilo que Deus pretende realizar sobre a tua vida. Mas dentro do propósito tem um processo. Todo propósito tem um processo para acontecer. E você vai perceber que na vida de Paulo não foi diferente. Você vai perceber que na vida deste homem não foi diferente. Começando no capítulo 9, você vai perceber que no capítulo 9, quando Paulo estava no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele respirava a morte. A intenção dele era humilhar os cristãos, era humilhar as pessoas, era levar pessoas cativas, presas, matar diante do sinédrio. Mas a partir dali Deus iniciava um momento de promessa na vida daquele homem. A partir dali, Deus tinha um propósito diferente a realizar na vida de Paulo. E naquele caminho, ele conheceu a promessa e os propósitos de Deus. A partir daquele encontro que ele teve com Jesus, ali ele recebe Cristo.
Ali ele recebe de Cristo o propósito, e nesse propósito está contida as promessas e as instruções de Deus, porque também não existe promessa, nem propósito sem instrução. Se nós dermos continuidade à história do apóstolo Paulo, você vai se deparar, você vai observar que ele teve inúmeros momentos difíceis. Você vai perceber que ele teve inúmeros momentos de dificuldade. Mas você também vai perceber que dentre a vida deste homem de Deus, ele passou por 3 momentos, 3 histórias, 3 viagens missionárias que marcaram a sua vida. 3 viagens que marcaram a história do seu ministério. E você vai perceber que dentre todas estas viagens, você vai perceber que Paulo sempre triunfou, Paulo sempre conquistou, teve êxito no que ele fazia. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas que surgiam. Sabe por que Paulo sempre gradou êxito? Sabe por que Paulo sempre conquistou? Porque ele cria nas promessas e na instrução que Deus lhe passava. É necessário acreditar, porque se Deus disser é para passar para outra margem, pode o mar, pode o vento ficar agitado, mas você vai chegar no destino que Deus te mandou, porque você tem promessa. E nesse texto que nós lemos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, Paulo estava no processo do propósito mais importante da sua vida. Paulo tinha um propósito a cumprir. Paulo tinha também que passar por um processo difícil. Ele deveria ter uma audiência. Paulo deveria ter uma conversa com a maior autoridade, com a cabeça do Império Romano. Ele deveria estar em Roma para conversar com César. César era um homem arrogante. César era um homem difícil de lidar. Mas Paulo deveria pregar a César o que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, ele já tinha pregado a Félix. Ele também tinha que pregar a mesma mensagem a César, que no capítulo 25, ele já tinha pregado a Festo. E da mesma forma, ele tinha que pregar a César a mesma mensagem de Deus, que ele tinha pregado no capítulo 26 ao rei Agripa. E que mensagem era essa? Da sua crença em Deus, na ressurreição que eles tinham dos mortos em Jesus Cristo. Ele tinha que chegar do homem mais poderoso, do governo mais poderoso da terra, e dizer: olha, a partir de agora, eu creio em um Deus poderoso e na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Ele deveria dizer a César: eu sirvo a um Deus, a um rei que é sobre todo o rei da face da terra, e a minha missão na terra agora é instalar esse reino, que é muito maior do que o reino de Roma. César, ouvindo aquelas palavras, ficou horrorizado, irritado, perplexo, chocado com a pregação de Paulo. Pela sua arrogância, ele desconsidera. Porque tem muitas pessoas que a confiança dele é em carro, é em cavalo, é no dinheiro, é no posicionamento que ele se encontra. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã é que, independente do posicionamento que você se encontra, do dinheiro que você tem, da posição que você exerce diante da sociedade, existe um Deus e uma palavra que é mais poderosa do que tudo que você tem.
Mas César não dá crédito à palavra de Paulo, e nem às promessas e o propósito para o qual Paulo foi enviado naquele momento. E manda prender a Paulo por 2 anos em uma prisão domiciliar em Roma. A segurança foi implacável durante esses 2 anos. Alguns estudiosos vão dizer que durante esses 2 anos, todos os dias, não se repetia o mesmo segurança para que a palavra de Paulo não fosse pregada e expandida através daqueles soldados. Mas muitos vão dizer que ao final dos 2 anos, no qual Paulo estava naquela prisão, os soldados já não se cumprimentavam como ele se cumprimentava, mas já saudava um ao outro com a paz do Senhor. A promessa de Deus tem que ser cumprida. Mas Paulo, para realizar esse propósito de Deus, passou por alguns momentos difíceis. No capítulo 27, Paulo deu início a esse processo. Para ele chegar até Roma, glória a Deus. Para ele chegar até Roma, ele passou por um processo difícil. No capítulo 27, você vai perceber que Paulo entra em um navio com 275 homens. Nesse navio tinha 3 classes de pessoas: marinheiro, soldados e presos. Paulo, por ser fariseu dos fariseus e também um cidadão romano, tinha privilégios. Ficou no convés com as mãos livres e os pés, por conta dos privilégios de também ser um cidadão romano. No navio que ele entra, é um navio adramantino. No versículo 2 você vai perceber que era um navio de pequeno porte. Paulo sai de Cesareia e vai até Sidom. Pelo privilégio que tinha, quando ele chega em Sidom, é permitido a ele conversar com alguns amigos, e ele foi ali para levar uma palavra da parte de Deus, porque por onde Paulo passava, ele tinha que deixar um rastro daquilo que ele era, daquilo que ele servia, que era um Deus todo-poderoso. Chega em Mirra, depois entra em outra embarcação, de um porte maior, com a capacidade maior, e o destino era Roma. A promessa que você tem é de chegar em algum lugar para ser cumprido um propósito de Deus, e se você seguir as instruções de Deus e não olhar para trás, você vai chegar aonde Deus prometeu que você ia chegar. Deus vai preparar, Deus vai livrar, Deus vai te capacitar, Deus vai dar a condição necessária, mas você vai chegar. Mas os intempéries, ele vem. As dificuldades você tem que passar. Os momentos difíceis vai chegar nesse processo da promessa de Deus. Tanto que Lucas diz que desde o princípio, desde o primeiro dia da viagem, a viagem era devagar, penosa e cheia de obstáculos. A ponto do navio no qual eles entram sair da rota por causa do vento, por causa da tempestade. Quando nós falamos de tempestade, nós falamos de dificuldade que vem sobre a nossa vida. No versículo 20 desse mesmo texto do capítulo 27, você vai perceber que Lucas, ele é mais exato, ele é mais claro na sua palavra, a ponto de no versículo 20 ele falar que eles estavam já há mais de 14 dias peregrinando pelo mar, sem direção, sem ver a luz do sol, sem ver as estrelas, caindo sobre eles tempestade, onde Lucas descreve que nesse momento fugiu deles a esperança. Eles já não tinham mais esperança de viver. Quem sabe você estar ouvindo esta mensagem, oh aleluia,
Quem sabe você está ouvindo esta mensagem nesta manhã, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, desesperado, querendo tirar a sua própria vida. E Deus mandou eu te dizer, ainda que a tempestade tenha chegado e você tenha perdido a esperança, Jesus está no barco. E a promessa vai se cumprir na tua vida. Lucas diz que eles já não tinham mais esperança. 14 dias à deriva, no meio do mar alto, tempestade, não viam um palmo do seu nariz, não conseguiam enxergar a luz do sol, não tinham as estrelas para guiar. Em completo desespero, e diante de causas, desses problemas, diante da causa que atentava aqueles homens, eles se reúnem e tomam uma decisão. Mas toda decisão que não é baseada na palavra e na vontade de Deus não dá certo. Eles se reúnem e dizem, vamos ancorar, vamos lançar âncora. Primeiro, só se lança âncora quando chega ao destino. Só se lança âncora quando se chega no lugar que deveria chegar. Segundo, só se lança âncora quando o capitão da embarcação, quando o comandante da embarcação manda parar. E em terceiro lugar, só se lança âncora quando há a real possibilidade de o barco ficar desgovernado e à deriva. E eles numa reunião decidem lançar âncora, sabe por quê? Porque eles estavam com medo. O medo chegou àqueles 275 homens, mas a Paulo não, porque Paulo tinha promessa de Deus. E tinha um propósito de Deus a ser cumprido. O medo trava. O medo impede o processo da promessa. O medo trava o processo da tua conquista. E aquele povo ficaram com medo. Mas Paulo tem e tinha que chegar ao destino que a promessa dele dizia. Eu não sei como você se encontra nesta manhã, se com medo, se amedrontado, mas o que eu quero te dizer é que está quebrado. Deus está quebrando corrente nesta manhã, Deus está quebrando maldição nesta manhã, Deus está quebrando espírito de medo nesta manhã e dizendo para você, a promessa ainda está de pé. Tem promessa de pé na tua vida. Tem promessa de pé na vida dos teus familiares. Tem promessa de pé na vida do teu ministério. Tem promessa de Deus na tua vida. Eles eram especialistas. Eram homens que conheciam de embarcação. Eles conheciam do vento. Eles conheciam do mar. Eles conheciam do direcionamento. Mas eles tiveram uma boa intenção. Eles tiveram a boa intenção de parar o navio. Mas o que eu quero dizer para você é que o inferno está cheio de boas intenções. Uma coisa é você ter boa intenção. Uma coisa é você andar com pessoas que têm boa intenção. Outra coisa é você andar com quem tem revelação. Porque boa intenção todo mundo pode ter, mas revelação é do alto. Revelação é para quem tem promessa. Revelação é para quem tem propósito. Revelação é para quem tem comunhão. No capítulo 16 do livro de Mateus, você vai perceber que, e vai ver a diferença de revelação e boa, e uma ação boa. Você vai perceber nesse texto, no capítulo 16, quando Jesus chega até os discípulos e diz a ele, quem dizem os homens que eu sou? E o que dizem vocês que eu sou? Pedro levanta a mão e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus amado. Jesus olha para Pedro e diz, não foi só de qualquer maneira, mas a ti foi revelado. Naquele momento Jesus estava dizendo, o meu Pai te revelou quem eu sou. No mesmo capítulo, ele recebeu revelação do céu.
Mas no mesmo capítulo, Jesus começa a andar com Pedro e diz: olha, eu tenho que morrer para que vocês tenham vida. Eu tenho que perecer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. O mesmo Pedro que tinha sido revelado teve uma boa promessa, teve uma boa conduta e disse: não, mestre, o senhor não pode morrer, eu não vou deixar você morrer. Não, isso não pode acontecer não. Essa boa ação de Pedro fazia mal à raça humana. Nós temos que andar com quem tem revelação. Nós temos que andar com quem tem promessa de Deus. Eles entendiam de navegação, eles eram especialistas, entendiam do clima, entendiam de direcionamento do mar. Eles só não entendiam do que era espiritual. Eles não entendiam o que era espiritual. E Paulo estava dentro do navio. Paulo conhecia a palavra, Paulo conhecia a promessa, Paulo conhecia o posicionamento de Deus quanto à sua vida. E aqueles homens não acreditaram na promessa nem do direcionamento de Paulo. E no versículo 10 desse mesmo texto do capítulo 17, Paulo no capítulo 10, no versículo 10, Paulo disse: vocês não acreditaram em mim. Eu falei desde o início que essa viagem ia ser desastrosa. E por que Paulo foi? Por que Paulo foi, pastor Márcio? Porque Paulo entrou no navio, se ele sabia que a viagem ia ser desastrosa, é porque quem tem promessa e propósito de Deus, independe da situação que vai acontecer. Era Paulo dizendo: eu não dependo de situação para que a promessa de Deus seja cumprida na minha vida. Pode acontecer o que acontecer, eu vou chegar lá. Quem tem promessa e segue as instruções de Deus, não depende de situação. É melhor ficar com jejum, meu irmão. É melhor ficar com a oração. É melhor confiar em Deus. É melhor confiar em quem te prometeu a promessa. No livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 23... Deus falando através da Bíblia Sagrada, Ele diz: retenha firme a confiança na nossa confissão, porque fiel é o que prometeu para cumprir. Deus vai cumprir na tua vida, pastor Márcio. Deus vai cumprir na tua vida, meu nobre amigo. Deus vai cumprir na tua vida. Deus vai fazer algo diferente, porque o que Ele prometeu pode até demorar o nosso tempo, mas no tempo de Deus vai acontecer do jeito que Ele quer. O que estava travando aquela viagem era o medo. O que tem travado a tua vida e o milagre acontecer na tua vida está sendo destravado agora. O que está travando a tua vida do milagre acontecer na tua vida está sendo destravado agora. Toda sorte de maldição que estava impedindo você de prosseguir, de chegar no propósito de Deus, está sendo destravado agora. Escute. Mas dali em diante, pastor Márcio, parece que as coisas, mesmo diante da promessa, as coisas só piorou. Não melhorou. Ficou pior. A situação ficou cada vez mais agravante. Mas e por que piorou? Você pode até se perguntar: e por que as coisas pioram na nossa vida? É porque Deus quer mostrar quem Ele é e também quer mostrar quem você é. Deus quer mostrar para você que é Deus que manda nos céus e na terra, e quer mostrar para você que você não é nada sem Deus. Para você entender que depende dEle, para você entender que depende da ordem dEle, para você entender que você tem que orar mais, tem que buscar mais, quer chegar no final da promessa, se dedica mais. Na vida de Jó começou desse jeito, começando perdendo os bens, os camelos, as cabras,
Começou perdendo os seus bens, depois perdeu os filhos, parecia que não tinha mais o que acontecer. Aí depois começou pior, começou a ser tocado na vida dele, descascou da sola dos pés até o fio de cabelo da cabeça, ficou todo cheio de lepra, como se tivesse morto, fedendo. Era ele crendo e piorando. Mas você vai perceber que no capítulo 42 do mesmo livro de Jó, a Bíblia vai dizer que Jó levanta a sua voz diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que estava se passando e o que se passou na vida dele, meu nobre cooperador Kennedy. Jó levanta a voz e diz: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Foi através da dificuldade. O pensamento daqueles 275 homens que estavam naquele navio era de morte. Eles não tinham mais esperança. Paulo tinha um propósito a cumprir sobre a promessa, era de chegar. Mas aqueles homens estavam na direção contrária. Não, a gente vai morrer. Mas dentro daquele navio tinha um homem de Deus que acreditava na promessa. No versículo 22 do mesmo texto, do capítulo 27, Paulo vai dizer: tenham bom ânimo. Como é que o camarada vai ter bom ânimo diante de uma tempestade, meu amigo? Só quem tem promessa, só quem tem fé. Paulo, no versículo 22 do capítulo 27 de Atos, ele diz assim: tenham bom ânimo, porque não vai morrer ninguém, só o navio vai ser destruído. Sabe o que é que Paulo está dizendo para você nesta manhã? A perca vai ser só material. Ninguém vai tocar na tua vida, não vai morrer ninguém na tua casa. Quem tem promessa e segue as instruções de Deus, chega no lugar da promessa. A Bíblia diz que um anjo, no versículo 23, a Bíblia diz que um anjo visitou a Paulo e disse: olha, quem ficar com você no navio não vai morrer. Sabe o que é que eu entendo com isso? É que quem anda com crente, irmão, vai até o final. Quem segue aquilo que Deus fala através do pastor, vai até o final. Quem respeita pai e mãe, vai até o final. Porque a Bíblia diz com muita clareza: obedecer a pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados na terra. Se você obedece, você vai chegar. Se você desobedece, você vai ficar pelo meio do caminho. Obedece, porque as promessas de Deus vai se cumprir na tua vida hoje. Eu tenho promessa de ser cantor. Você tem promessa de ser um pregador. Você tem promessa de ser uma pessoa abençoada. Você tem promessa de ser um engenheiro, de ser alguém na vida. Te prepara, porque a promessa de Deus está chegando na tua vida. Te prepara, rapaz. Deus tem negócio com você. Não pense que as coisas ficam boas dali para frente. Quando Paulo chega na cidade de Malta, teve o desastre, o navio é destruído. Paulo vai para a beira da praia, faz um fogo. Quando eles estão ali para comer, uma víbora pica a mão de Paulo. Todos esperaram que Paulo ia morrer. Ele balança a cobra e diz: sai para lá, Satanás. Porque quem tem promessa e cumpre as instruções de Deus, chega no lugar da promessa. No versículo 16 do capítulo 28, Paulo chegou em Roma, cumprindo assim a promessa que Deus tinha falado. Você não vai ficar pelo meio do caminho, você vai cumprir aquilo que Deus falou na tua vida. E você que ainda não aceitou a Jesus, o momento é agora. O momento é de você escolher agora o que é que você quer, bênção ou maldição. Você quer morte ou quer salvação? Escolhe, pois, a Deus. Lá em Deuteronômio ele disse, você tem a escolha. Você é quem escolhe. Você quer bênção ou quer maldição? Escolhe, pois, a Deus nesse momento. E diz aí no chat: eu aceito. E eu vou fazer um clamor agora por você. Eu vou fazer um clamor agora pela sua família, pelo seu lar. Fecha teus olhos agora e coloca aí: eu aceito Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai,
Neste momento, Senhor, eu elevo a minha voz a Ti, ó Pai. Que neste momento, Senhor, visita os hospitais, Senhor. Visita aquelas pessoas que estão passando por situação, Pai amado, que está na beira da morte, ó Pai. Visita aquelas pessoas, Senhor, que estão complicadas no seu casamento, a ponto de pedir o divórcio, Senhor. Dá um novo ânimo, dá uma resposta, ó Deus. Fala, Pai, a esta cidade. Repreende, Senhor, o espírito de morte que paira, aqueles espírito de pessoas que querem matar, que querem destruir. Traz paz para esta cidade, para esse ministério, Senhor. Abençoa nosso pastor, fortalece, dá vida longa a ele, Senhor, para que haja prosperidade cada vez mais nessa cidade de Rio Largo, Pai. Ser com a minha família, com aquela igreja ali em Destilaria, Senhor. Tu tens o poder e a autoridade, Pai. Ser conosco hoje, neste dia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que estão ouvindo, digam